Olá, nós vamos trabalhar com o volume de prismas. Eu tenho aqui dois exemplos de prisma. Um prisma com a base quadrada. Vejam que o prisma tem essas duas bases, inferior e superior, iguais. Um prisma com a base quadrada e aqui então um prisma com a base que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então é a base hexagonal. No prisma, essa base inferior e superior vão ser sempre polígonos regulares, os que a gente está estudando. Isso significa que os lados são todos iguais. Então, são coisas importantes no poliedro, no caso, o prisma, é importante nós sabermos a altura e a área da base. A área vai ser dada em centímetros quadrados ou metros quadrados, enquanto que a altura é dada em metros, né? Ou centímetros. Então, vejamos o seguinte. No exemplo que nós temos, para calcular o volume do prisma, este prisma aqui, o de base hexagonal, como me parece que não dá para enxergar muito bem aqui, eu vou colocar a fórmula de novo. O volume é a área da base vezes a altura. Bom, mas eu não sei qual é a área da base. A área da base, a gente já vai olhar ali do lado, quando se trata de um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono, né? Essas figuras com lados iguais, nós usamos a fórmula que a área é igual a N vezes L, que multiplica o A dividido por 2. N, o número de lados, nesse caso seria 3, aqui seria 5. Vezes a medida do lado, vamos supor que aqui a medida seja 20, então, que multiplica 20. E esse apótema, o que que é? Esse apótema é dado ou podemos calcular. Por hora é dado. Em geometria espacial, em geral, ele é dado. O apótema é essa distância que vai do centro até um dos lados. Vai do centro até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. Do centro para um dos lados. Então, no exemplo, nós temos o seguinte. Um prisma de base hexagonal, onde a altura vale 50 centímetros, o apótema é 26, então significa que a distância do centro até um dos lados vale 26 centímetros, e o lado, esse lado aqui, olha, o lado da base vale 30 centímetros, tudo vale 30. 30, 30, 30 e 30. Significa que cada pedacinho deste aqui vale 30 e que essa altura vale 50. E que se nós pegarmos a distância do centro até um dos lados, vai dar 26 centímetros. Isso nós imaginando que é uma peça maior. Então, a área do polígono regular é dada por número de lados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, não é isso? Também pode ver aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A medida de cada lado é 30 centímetros. A medida do apótema foi dado e vale 26. Esse resultado dividido por 2. Lembre-se que nós temos lado e apótema em centímetros, então esse resultado vai ser em centímetros quadrados. 6 vezes 3, 18, então 180 dividido por 2 dá 90, 90 vezes 26... 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 2, 18. 18, 23. Então, deu 2.340 centímetros quadrados. Nós já podemos passar tudo para metros, para facilitar.
Ou deixamos lá para o final. Podemos ir para o final. Continuando. Então, nós temos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é igual. A área da base, nós temos 2.340. Que multiplica a altura. A altura é de 50 centímetros. Vejam que, ao multiplicar os dois, eu vou ter centímetros cúbicos. Multiplicando, eu tenho 2 zeros. E vou fazer aqui 5 vezes 4, 20, foi 2. 5 vezes 3, 15, 17, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Deu 117.000 centímetros cúbicos. Aí aqui é importante a gente saber a relação de que 1 milhão de centímetros cúbicos corresponde a 1 metro cúbico. Então, se eu quero transformar isso aqui por metro cúbico, eu tenho que dividir por esse valor. Então, eu vou dividir por 1 milhão, que seria voltar por 6 casas. 1, 2, 3. O volume vai ser de 0, dividido por 1.000. Olha só, vou pegar esse valor e dividir por 1.000. Já corto 3 zeros. 117 por 1.000 vai dar 0,117. O volume é de aproximadamente 0,1 metros cúbicos. E aí eu quero saber qual é a capacidade. A capacidade é então a gente já teve o volume em centímetros cúbicos, que deu 117.000 centímetros cúbicos. Agora tivemos o volume em metros cúbicos. E aí queremos a capacidade em litros. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, em 0,1 metros cúbicos, eu tenho X litros. Ora, fazendo uma regrinha de 3, 1 vezes X é X, 0,1 vezes 1.000, X é igual, tira um zerinho, né? Dá 100 litros. Então, a capacidade é de 100 litros. Mais uma vez, vamos ver o que a professora fez. Para quem já entendeu, acabou aqui. Quem não entendeu, continua mais um pouquinho. Vamos ver. Nós tínhamos que calcular o volume e a capacidade deste prisma. Este prisma tem as medidas da base, o lado da base é 30 centímetros, o apótema, que é essa distância do centro à extremidade, vale 26 e a altura vale 50. Então, eu preciso saber essas duas coisas, a área da base e a altura, para calcular o volume. A altura é fácil, porque a altura é 50. A área da base tem uma fórmula. A área da base de um prisma vai ser sempre essa fórmula. Número de lados vezes a medida de lado, que multiplica o apótema, tudo dividido por 2. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que multiplica cada lado, que vale 30, que multiplica o apótema que foi dado, que é 26 centímetros, dividido por 2. 6 vezes 30 vezes 26 dividido por 2 resulta em 2.340 centímetros quadrados.
E aí eu posso aplicar na fórmula então. A altura eu sabia que era 50, a área da base eu já sei agora. Multiplicando 2.340 vezes 50, deu 117.000 centímetros cúbicos. Mas nós podemos passar esses centímetros cúbicos para metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, divido por 1 milhão, o que dá 0,117. Vou arredondar, 0,1 metros cúbicos. Ora, se 1 metros cúbicos tem 1.000 litros, 0,1 metros cúbicos tem X. Faço uma regrinha de 3, X é igual a 100 litros. Outra forma de fazer isto, quem entendeu, para por aí. Mas quem quiser um pouquinho mais, uma outra forma de resolver essa questão é a gente não empurrar a dificuldade para frente. Então, quando a gente empurra os problemas para frente, eles sempre aumentam. E quando a gente já resolve no início, se torna mais fácil. Então, nós já vamos transformar tudo em metros no início. Transformando tudo em metros no início, nós temos que a altura é igual a 50 centímetros. Ora, 50 centímetros é 0,50 metros, que não precisa usar esse zero depois, né? Então, é o mesmo que 0,5 metros. O apótema, 26 centímetros, é o mesmo que 0,26 metros. E o lado, que é 30 centímetros, é 0,30 metros. Que não precisa usar esse zero, então é 0,3, que é o mesmo que 0,30 metros. Para nós calcularmos a base, a área da base é igual a N vezes L, que multiplica o A dividido por 2. Então, nós temos que a área é igual ao número de lados. Ora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Cada lado mede 30 centímetros, que é o mesmo que 0,3 metros, que multiplica o apótema, que é 0,26 metros. Multiplicando, eu tenho 6 vezes 3, 18. Então, nós temos aqui 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 0,3 dá 0,9. Vezes 0,26, 9 vezes 6 vezes 9, 54, vai 5. 9 vezes 2, 18. 18 com 5, 23. Dá 234. E aí conta 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3. Então, isso é o mesmo que 0,234 metros quadrados. Pronto, já temos a área, né? A área correspondente à base, que é uma base hexagonal. Agora, nós vamos montar a figura. Para montar essa figura, nós precisamos da área da base, que nós já temos, multiplicado pela altura, que é os 50 centímetros, que virou 0,5 metros. Então, nós temos que o volume é área da base vezes a altura. H sempre representa a altura. Então, o volume é área da base 0,234 metros quadrados, que multiplica a altura, que é 0,5
metros. Então, o meu volume vai ser em metros cúbicos. Vou multiplicar e depois eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. E contamos 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Coloco uma vírgula. O volume, eu posso arredondar isto, né? Como eu vou tirar esse número daqui, ó, se ele fosse maior que 5, viraria 0,2, mas é menor, então dá 0,1 metros cúbicos. Como eu sei que cada metro cúbico tem 1000 litros, então basta eu pegar esse valor e multiplicar por 1000. Aí eu tenho que a capacidade, olha só, 1 vezes 1000 dá 1000. Só que tem uma casa decimal, então dá 100,0, ou seja, 100 litros. E aí está a nossa resposta. A nossa resposta que é, então, o que a gente está procurando, né? O volume deste prisma é 0,1 metros cúbicos. E a capacidade, o que nós podemos colocar ali dentro de água, corresponde a 100 litros de água. Bastante, não é mesmo? Espero que tenham entendido, expliquei de 3 formas, que vocês se adaptem à melhor delas. Até mais!